Olá, hoje nós vamos fazer a resolução comentada da prova de cálculo integral e diferencial do segundo ano do curso de Química das Faculdades Oswaldo Cruz, que trabalhou com temas do tipo integrais duplas, integrais triplas, integrais impróprias, programação linear através do solver e equações diferenciais. Dois métodos, o método das integrações sucessivas e também o método das variáveis separáveis. Nós vamos então aqui partilhar a tela para mostrar então as questões apresentadas. Eu lembro que nós tínhamos 10 questões em cada prova, que tinha como duração 1h50, e elas precisavam ser entregues na plataforma. Então a primeira questão era de integral imprópria, ia de menos infinito até 4. A sugestão, isso que está em vermelho, foi colocada no problema, fazer a mudança de variável, porque fazendo a mudança de variável, a gente caía num contexto conhecido, que é um contexto de integrais usando as tabelas de primitivas, né? Esse tipo de encaminhamento aqui. Usaria a fórmula do x elevado a n. E aí, fazendo a substituição sempre o de cima menos o de baixo, acabava apresentando esse resultado aqui na forma de fração, que também podia ser escrito na forma decimal do tipo 0,08333333, um número com infinitas casas. O segundo exercício também era de integral imprópria, e nesse problema aqui, de menos até mais infinito. Como a sentença ela se modificava, antes de menos 2 ela era a primeira fração aqui indicada, então a gente fazia como sendo a adição dessas duas integrais. Usava-se as técnicas de primitivação. Essa segunda, aqui eu já estou fazendo diretamente, mas a rigor, matematicamente falando, ela precisaria ser feita através de uma mudança de variável também, e isso acabava resultando num número 3 sobre 2, ou 1,5. Tanto a primeira quanto a segunda, como elas apresentam números reais, a gente fala que são convergentes. O terceiro exercício é um exercício sobre integrais duplas. Aqui eu tenho uma função densidade de probabilidade para duas variáveis aleatórias contínuas, como se fosse, por exemplo, distância e tempo. Eu pedi as probabilidades associadas a esses eventos aqui. No item A era discriminado qual era o cálculo a ser efetuado. Já no item B, precisaria perceber que o x, sendo maior ou igual a 35%, o x ia variar de 0,35 até 1, que é onde está definida a função. Assim como o y iria variar de 0, que é onde está definida a função, a variável aleatória y, até 75%. Então, aqui tem os cálculos. A ideia de quebrar convenientemente o 4, xy como sendo 2x vezes 2y, é para facilitar o procedimento de primitivação. Aqui tem as contas efetuadas, queria deixar a resposta exata, então aproximada. O segundo exercício também era 4xy, porque a função é a mesma, né? A função densidade de probabilidade ela tinha sido fornecida. Então, a gente também quebrou como sendo 2x vezes 2y. Resolve sempre no processo de dentro para fora. A primeira primitiva aqui em relação a x, depois a segunda em relação a y. Aí se tem esse resultado, o que mostra que uma probabilidade sempre vai convergir num resultado entre 0 e 1. O quarto exercício também era de integral dupla. E aqui nós temos um par de funções econômicas, uma receita total que passa pela origem, é essa parábola aqui, com curvatura para baixo, e a função custo total é essa reta crescente. Eu pedi o valor de Q0, que seria para a imagem igual a 5, poderia igualar as funções, obter duas raízes, ou então, o jeito mais fácil era trabalhar com a imagem de uma das funções. Quanto ao passo do item B, que era calcular, medir essa área que vai expressar o núcleo apurado, aí precisava fazer a interpretação de integral dupla, como sendo a sua maior das aplicações, áreas de figuras planas. O eixo
das imagens cresce de baixo para cima. Então, ele vai crescer da função linear até a função do segundo grau. E o eixo das abscissas, ele cresce aqui na figura do Q0 até 4. Então, a gente vai precisar desse Q01 e aí fazer essa integral como sendo a integral de 1 dy dx, fazendo as devidas alterações pelas variáveis que o problema aqui apresenta. Então, aqui a gente vai fazer um dpdq, porque no lugar do x eu tenho a quantidade. Resolve ali dentro a integral mais interna, depois a integral mais externa. E isso acaba gerando esse número que aparece aqui indicado. Ou a fração 9/2, ou então fazendo a conta 4,5. O quinto exercício era uma integral tripla. E nessa integral tripla nós tínhamos as extremidades inicial e final, cada uma delas. O 5 era primeiro fazer a primitiva em relação a x, depois em relação a y e finalmente em relação a z. Era resolver 3 integrais. Então vocês estão vendo que a gente quebra o 4 convenientemente, 4 como sendo 2x, depois o 2y e vezes z, para facilitar o processo de integração. Aqui tem as contas feitas, sempre de dentro para fora. E o 6 era semelhante ao 5, só que mudava a ordem de primitivação. Antes era primeiro em relação a x, depois em relação a y e finalmente em relação a z, no exercício número 5. No exercício 6, primeiro vai fazer a primitiva em relação a z, depois em relação a y e terminar em relação a x. Aqui a gente escreve, então, 4xyz como sendo dessa forma. Esse 2z vai facilitar a sua integração. Aí resolve de dentro para fora. E acabou encontrando também como resultado 27/2 ou 13,5. O exercício 7 era um exercício onde precisava extrair dele texto as 3 coisas importantes quando a gente utiliza a ferramenta Solver, que está presente no Linux, que é uma plataforma free, também no Excel, no Orange. Então, aqui, a função a ser trabalhada é a função lucro total. Aqui ela está explicitada como é que se acha. Tem as variáveis envolvidas, nós temos 2 parâmetros, x e y, e tem ainda as restrições que o problema nos apresenta. Então, não precisava nem exibir as contas, era só explicitar qual é a função que vai ser trabalhada, que é o lucro, receita menos o custo, essa expressão, as variáveis envolvidas que estão discriminadas aqui na segunda linha, e o elenco de restrições do problema que a gente vai tirando, fazendo a leitura do texto, onde as 2 primeiras, se são quantidades fabricadas, elas precisam obrigatoriamente ser valores positivos. O 8º exercício era um exercício sobre utilização e o método das variáveis separáveis para achar a função a partir da sua derivada. As letras estão aqui misturadas, então a gente precisa inicialmente reescrever o y' como sendo dy sobre dx, multiplica em cruz, e aí quando multiplica em cruz as variáveis já estão separadas, daí o nome variáveis separadas. Integra dos 2 lados, acha as primitivas. A gente só precisa colocar a constante em um dos lados, não precisa colocar nos 2 lados também. E essa ainda não é a resposta, porque a gente precisava explicitar y em função de x. Aí a gente aplica logaritmo neperiano dos 2 lados, na base e, aplica a propriedade do expoente, e log de e na base e o resultado é 1, e o segundo membro é a resposta do problema. O exercício 9 pedia-se para achar a função a partir da derivada de segunda ordem. Quando a gente integra pela primeira vez, a gente parte da segunda e chega na derivada de primeira ordem. Precisa achar essa constante K1 usando uma das condições iniciais do problema. O y', quando x é 0, é menos 3. Então, isso serve para a gente achar a constante K1, mas aqui é a derivada de primeira ordem. Aí eu integro novamente a segunda integração, por isso que chama integrações sucessivas. E eu chego na função original do problema, também usando essa outra condição inicial do problema.
quando x é zero, o y é igual a 1. Eu parti de uma função de segundo grau, quando integrei, cheguei na primeira derivada numa função de terceiro grau. Integrando novamente uma função de terceiro grau, eu chego na resposta, uma função do quarto grau, como aqui aparece descrito. O 10º exercício dessa prova era uma função linear, as 4 restrições dadas, o domínio de validade feito geometricamente falando, pela intersecção aqui das desigualdades ora apresentadas, e eu pedi apenas as coordenadas dos vértices que constituem esse polígono de 5 lados, esse pentágono. Então, era para achar cada um dos vértices resolvendo as equações que lá se apresentavam. Por exemplo, no vértice A, é em cima da horizontal y igual a 0, com a vertical x igual a 0. X igual a 8, com x igual a 0. Já o ponto B é em cima dessa horizontal, com essa reta decrescente. Resolve o sistema e assim vai achando todas as coordenadas. Nesse problema, não precisava achar o valor máximo, o valor mínimo da função, como tinha sido trabalhado em aula, porque aqui só foi pedido o item A mesmo, as coordenadas dos pontos ora indicados. Essa era, então, era a primeira prova, era a prova do pessoal da manhã. Do pessoal do noturno, também nós temos outras 10 questões cada uma das provas, e elas têm aspectos semelhantes. A primeira também é de integral imprópria, só que agora é sugerida essa mudança de variável, a gente faz a mudança de variável, precisa fazer com que apareça um menos 3, então para aparecer esse menos 3 aqui na derivada, a gente multiplica e divide 1/3 e menos 3 na expressão original do problema, e assim se faz a utilização do método da substituição para chegar à resposta do problema. Ele parece curtinho, tendo 3 linhas, mas precisa ter uma certa habilidade no manuseio das funções. O segundo exercício era de uma integral imprópria, variando de menos infinito a mais infinito. Então, a gente usava a primeira função para valores até menos 4, ou seja, de menos infinito até menos 4. E para valores acima de menos 4 até mais infinito, usava a outra fração. Método direto na primeira, substituição na segunda, e aí, exibindo as contas, a gente poderia mostrar que isso acabava gerando essa fração aqui, 3/28, ou então aproximando com números decimais esse valor aqui indicado. O terceiro exercício era uma integral dupla para uma função densidade de probabilidade também com 2 variáveis aleatórias. Os domínios para x e para y eram o mesmo, variando de 0 a 1, e eu pedi essas probabilidades associadas. No item A era um cálculo direto, então, de integral dupla, resolvendo-a de dentro para fora, e aqui está explicitado que o x3 na regrinha do produto fica x4/4, as demais grandezas a gente mantém e resolve fazendo o cálculo de cima menos o de baixo. Quando a gente chega numa integral simples, o procedimento também vai ser método direto. A primitiva de y em relação a y é y2/2. Resolve fazendo a conta de cima menos o de baixo, chegávamos a esse número aqui. Quanto ao item B, que era uma outra integral dupla a ser calculada, agora o x é maior ou igual a 75%, por isso que ele parte de 75% até 1. E o y, se ele é menor ou igual a 25%, então ele vai até 25%. O domínio de validade dele era de 0, portanto até 0,25. Faz as contas da integral, resolve o de cima menos o de baixo, e aí acaba se chegando nesse resultado aqui indicado. O exercício número 4 pedia para a gente achar o valor de Q0 na intersecção dessas duas funções de natureza econômica, uma receita total e um custo total, aqui esboçado. Então, o Q0 era a abscissa para a imagem igual a 30 para qualquer uma das funções.
Eventualmente, alguém poderia igualar as duas para chegar em duas raízes, mas o jeito mais fácil era trabalhar com par ordenado, usando uma das funções. Quanto ao segundo exercício, que era apurar o lucro, que é receita menos o custo, numericamente falando, é explicitar essa área que aqui aparece indicada, que é a maior das aplicações de integral dupla. Essa integral dupla seria 1 dy dx. Tem que ver que o eixo y cresce de baixo para cima, indo da função do segundo grau do custo até a receita, e o eixo das abscissas cresce do 1 até o P0. Com isso, a gente faz, então, dy dx, só que aqui no lugar do y fica P, no lugar do x fica Q. Tá vendo? Vai da função do segundo grau até a reta, o desenho mostra isso. E aí, fazendo a substituição hora de cima, hora de baixo, cai numa primitiva de uma função do segundo grau, o resultado vai gerar algo do terceiro grau, e substituindo, fazendo as contas do de cima menos o de baixo, podia deixar a resposta na forma de fração, ou na forma de dízima, ou na forma de um número com aproximação duas casas. O exercício 5 e o 6 eram para calcular integrais triplas. Aqui a ideia era quebrar o 6 como sendo 3 vezes 2, para facilitar o procedimento da integração em relação a x. Pegávamos aí esse número, e o item seguinte, o exercício 6, era uma integral semelhante, só que ao invés de ser nessa ordem, dx, dy, dz, a gente invertia. Começava fazendo inicialmente em relação a z, depois a y e finalmente a x. As contas se modificavam lá no meio. Agora eu quebrava esse 6 colocando o 2 juntinho com z, para facilitar o processo de primitivação. Ia fazendo sempre de dentro para fora, até chegar a um resultado numericamente falando. O exercício 7, que era sobre programação linear, tinha que extrair do texto a função, as variáveis e as restrições obtidas. A função, a gente percebia que era um custo. E esse custo de produção aqui, ele dependia do preço por unidade fabricada vezes a respectiva variável. E os preços eram dados aqui, 24, 30 e 35 reais o litro. Então, tinha que fazer esse tipo de diagnóstico matemático. 3 variáveis, são 3 insumos, x, y, z. E quanto às restrições, a gente vai extraindo do texto essas restrições. Quando ele fala que necessita dessas concentrações aqui em percentagem, é que isso daqui vai perfazer aí os 2,5 litros da mistura, que dá essa restrição ao problema. E dispondo desse valor para a compra dos insumos, eu pego, então, os insumos e digo que eles têm aí à disposição para serem adquiridos essa quantia em reais. Não precisava achar o valor do custo mínimo. O exercício 8 era sobre equações diferenciais. Eu tinha a derivada de primeira ordem, pedia a função original do problema. As letras aqui estavam misturadas. Então, a gente reescreve a derivada de Leibniz, y' pela notação de Newton, dy dx, multiplica em cruz, isola as variáveis, tudo que é x de um lado, tudo que é y de outro, para usar o método das variáveis separáveis. Feito isso, integra de um lado, para não alterar a integra do outro. Quando eu faço a primitivação aqui, eu tenho integral de 1 sobre y em relação a y é ln. Se aqui eu tenho ln e a pergunta é isolar o y, eu aplico a definição de logaritmo. Escrevendo que meu logaritmando y é a base elevada a todo o resultado. Então, a minha constante vai estar realmente no expoente. E o item 9, o exercício 9, também valia 1 ponto. Eu tinha a derivada de segunda ordem, uma função do terceiro grau. Quando a gente faz a primeira integração, eu acho a primeira derivada, ou de primeira ordem, uma função do quarto grau. Para a determinação da constante, eu uso a primeira condição inicial do exercício, para x igual a 0, y igual a menos 1.
E se eu integrar novamente uma função do quarto grau, eu vou chegar numa resposta do quinto grau. Eu faço a primitivação, uso essa outra condição de contorno e assim eu acho toda a função do quinto grau aqui esboçada. A questão valia um ponto, então era meio na primeira integração, outro meio na segunda integração. O exercício 10 era um exercício também de programação linear, tinha aqui as desigualdades apresentadas que constituíam o domínio de validade dela esse polígono de 5 lados, que tem os vértices A, B, C, D e E. Eu pedi apenas as coordenadas dos vértices, não pedi para achar o valor máximo ou o valor mínimo da função. Então, para isso, a gente precisava apenas resolver os sistemas que aqui apareciam indicados. Por exemplo, as coordenadas do vértice C é a reta crescente x menos y igual a 6, cruzamento com a reta decrescente x mais y igual a 18. Somando as duas, eu acho x, substituindo numa das equações, eu acho y. Algo semelhante na montagem dos outros vértices, das outras coordenadas. E a última prova do noturno, que era para a turma de licenciatura 2LX ou 2QY, também tinha os mesmos assuntos, só que com números diferentes. Era uma integral imprópria no exercício 1, de menos a mais infinito. Aqui era dada a substituição adequada para fazer as contas. Precisava fazer com que aparecesse um 2, porque a derivada é 2x dx. Então, eu multiplico por 2 para não alterar, divido por 2, faço esse ajuste para fazer a mudança de variável. E aí, quando a gente vai fazer as contas, substituindo de cima menos o de baixo, eu lembro que menos infinito elevado ao quadrado ele é positivo. E mais infinito ao quadrado ele também é positivo. A rigor, isso é uma determinação do tipo infinito menos infinito. E por que eu coloquei que o resultado disso daqui é zero? Então, isso foi colocado na turma de licenciatura, e aqui tem o gráfico da função original do problema, o quociente x dividido por x2 mais 1. Aqui foi feito num aplicativo do Implot, onde a gente dá a função e ele gera para a gente a curva. Realmente, no primeiro quadrante, essa área aqui ela é muito grande, ela é mais infinito. Essa outra área aqui do terceiro quadrante, ele é menos infinito. Só que elas são simétricas. Eu consigo recortar essa área e sobrepor a essa outra. De modo que se eu fizer a soma delas, elas são coisas de mesmo, entre aspas, tamanho, e aí o resultado dá efetivamente zero. Não precisava fazer a justificativa do desenho. Podia simplesmente perceber que a subtração de duas coisas iguais, o resultado é zero, mas aqui tem uma justificativa para a gente aceitar esse resultado, porque aqui é uma questão interessante da álgebra do infinito, porque é infinito menos infinito. O exercício 2 era uma integral imprópria também de menos a mais infinito, aqui tem as suas definições. Usava até menos 5 a primeira fração, e depois de menos 5 até mais infinito usava a segunda fração. A primeira era método direto, a segunda, a rigor, seria a substituição, e aqui tem as contas se fazendo de cima menos o de baixo, chegando nesse resultado, que é um número real, então ela também converte. O exercício 3 tinha uma função densidade de probabilidade para duas variáveis aleatórias contínuas. A primeira era para calcular uma probabilidade onde já era explicitada qual era a integral dupla a ser resolvida. Então, a gente resolvia a integral dupla aqui. Aqui era conveniente escrever o 8 como sendo 8xy ao cubo dessa forma, quebrando com 2 e 4, 8, para facilitar o processo de integração. Primeiro resultado, então, perto de 12%. E o segundo resultado, quando a gente faz a primitiva agora, onde o x é maior ou igual a 35%, por isso que ele varia de 35% até 1. E o y menor ou igual a 65%, ele varia de 0 até 65%, de acordo com o seu domínio de validade. Aqui tem os procedimentos de integração.
as contas feitas, o de cima menos o de baixo, gerando esse resultado aqui. O quarto exercício pediu um excedente do produtor, que é uma sobra, né? Aqui até está especificando que é uma diferença entre preços praticados, né? Eu tinha aqui as duas funções, a função de oferta, a função crescente no primeiro quadrante, a função do segundo grau, a função de demanda, uma função decrescente no primeiro quadrante. Não precisava dessas terminologias econômicas, pedia-se apenas o valor do y0, que era a imagem da intersecção dos pontos. Então, eu podia usar uma das funções apenas, e aqui era mais fácil usar a função linear. Tem gente que poderia igualar as duas e chegar a duas soluções, ficar com a positiva e depois substituir, mas era muito mais fácil calcular dessa maneira. Quanto ao excedente, que é essa sobra entre preços praticados, numericamente falando, é essa área, a gente usa o conceito de integral dupla. É a integral que varia 1 dy dx, o y ele cresce de baixo para cima, então ele vai da função do segundo grau até a função constante y0, e o meu eixo x vai variar da origem, que é 0, até 3. Então, isso vai facilitar a obtenção da área. Então, no eixo x varia de 0 a 3, e no eixo das imagens varia da função do segundo grau, que é a linha tracejada do segundo grau, azul, até o y0. Substitui, faz a conta o de cima menos o de baixo, e aí chegaremos a essa resposta aqui. 63/2, ou então 31,5. O exercício 5 e 6 eram integrais triplas. Aqui, primeiro fazia em relação a x, depois em relação a y, finalmente em relação a z. Como aqui não tem x, é como se fosse o número 1. A primitiva, então, fica x, porque se eu for derivar x vezes cosseno, dá 1 vezes cosseno. Aí faz a conta de cima menos o de baixo. E depois que faz a primitiva em relação a x, executa em relação a y e depois em relação a z. Um procedimento aí que, ao final, daríamos esse resultado aqui que aparece em vermelho. E se fizer a conta com calculadoras científicas, aproximadamente esse número que aqui aparece indicado. O item seguinte, o exercício 6, eu mudava a ordem das integrações. Começava agora, começando com z, depois y e finalmente o x. E aí, quando eu começo em relação a z, a primitiva do cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno, faz as contas, sempre executando o de cima menos o de baixo, e aí acabaria sendo esse número aqui como resultado. E esse número aqui tem esse resultado aqui com duas casas decimais. O exercício 7 era para treinar a história de como extrair do texto as informações sobre a ferramenta Solver presente no Linux ou no Excel, por exemplo, ou no Origin. A função objetivo era explicitada na penúltima linha do problema, o lucro total, que é a receita menos o custo. Nós temos aqui as variáveis explicitadas na primeira linha, e as desigualdades elas são dadas pelo texto, conforme a gente vai fazendo a sua leitura. Não precisava resolver achar o lucro máximo. Bastava apenas fazer as indicações solicitadas. O exercício 8 era para achar uma função a partir da primeira derivada, ou a derivada de primeira ordem. Aqui as letras estavam misturadas, então a gente fatorava, colocava o x em evidência, reescrevia o y' como sendo dy sobre dx, separava as grandezas, tudo que é x de um lado e tudo que é y do outro. Feito isso, integra dos dois lados. Essa primitiva, que a rigor é o método da substituição, ela gera esse valor, logaritmo neperiano de y menos 6. Do outro lado, a primitiva de x é x2 sobre 2 mais a constante. A gente só coloca a constante em um dos lados. Não é errado alguém colocar aqui um K1, aqui um K2 e depois juntar as constantes, mas assim fica mais rápido o resultado, a elaboração. Ln é um logaritmo neperiano, então, quando chega nesse contexto, eu escrevo logaritmando, a gente reescreve logaritmando,
em função da base elevado a esse resultado. Então, a constante de K agora vai estar no expoente dessa expressão. Isolando o y, passo o menos 6 para lá e eu tenho a resposta final. O exercício 9, eu tinha uma função que Euler falava que é a joia da matemática, e o e elevado a x, quando integra ou deriva dá sempre o e elevado a x. Eu faço aqui a primeira integração, eu saio da derivada de segunda ordem, chego na derivada de primeira ordem, uso a condição, uma das condições iniciais do problema, y' quando x é 0 vale 1. Aqui eu tenho a função, a derivada de primeira ordem, integro novamente e vou achar a função original do problema, trabalhando também com essa condição inicial para a determinação da constante K2. Substitui, acha a constante K2 e volta para substituir na função solicitada, y em função de x. E o exercício 10 dessa prova do noturno, também tínhamos uma função linear, essas eram as desigualdades dadas, elas constituíam nesse polígono de 5 lados, que aqui aparece esboçado, eu pedi apenas as coordenadas dos vértices A, B, C, D, E. Para achar as coordenadas, a gente precisa fazer as intersecções das retas que compõem esse polígono. Então, por exemplo, as coordenadas do ponto B. Eu faço a intersecção da reta x mais y igual a 9 com a horizontal y igual a 1. Resolvo o sistema, acha as coordenadas do ponto B. Algo semelhante a gente acaba fazendo para os demais vértices aqui calculados. Num problema de programação linear, a gente precisa pegar esses vértices aqui e substituir na função original do problema para saber o valor máximo ou o valor mínimo. Mas isso não foi pedido nesse exercício. Foi pedido apenas para a gente fazer a apresentação ou as contas.